Minecraft. Criado em 2009 na Suécia por Marcus Persson, é um dos jogos mais jogados de todos os tempos. Em 2011, quando a sua versão beta foi lançada, em apenas um dia foram vendidas 1 milhão de cópias. O jogo consiste em um mundo aberto formado por cubos. O jogador tem a opção de jogar principalmente nos modos sobrevivência e modo criativo. No modo sobrevivência, você tem que enfrentar monstros, coletar recursos e ir se aprimorando. No modo criativo, você tem à disposição todos os blocos do jogo e pode fazer o que a sua criatividade mandar. Existe um minério dentro do jogo chamado Redstone. Com esse item e outros componentes, é possível para o jogador criar diversos recursos automáticos que podem facilitar a vida do player dentro do jogo. No vídeo de hoje, iremos aprender utilizando Redstone algumas portas lógicas que nós aprendemos na eletrônica digital. Aliás, você vai poder dizer para os seus pais que está estudando quando estiver jogando Minecraft. Vamos lá? Ok, estamos aqui no Minecraft já. Se você perceber uma grande diferença no áudio, é porque eu estou gravando essa parte aqui no Minecraft mesmo bem depois dessa introdução que vocês viram. Mas eu gostaria de apresentar para vocês aqui ó, a Redstone. Essa daqui é a Redstone, você coloca ela no chão assim, em forma de linha. Aqui temos um bloco de redstone que ele vai dar um sinal de redstone. E dentro do Minecraft, os sistemas de redstone eles funcionam como eletrônica digital. Existem dois tipos de eletrônica, basicamente, tá? Eu vou falar aqui bem a grosso modo, é muito mais complexo do que isso, mas eu vou falar aqui a grosso modo mesmo, né? Só para deixar um pouquinho mais claro aquilo que iremos abordar nesse vídeo. É o seguinte, existe a eletrônica analógica e existe a digital. A analógica ela vai trabalhar com vários níveis de tensão, né? É algo que aí a gente vê no nosso dia a dia com relação a, por exemplo, às vezes uma placa de circuito trabalha com eletrônica analógica e também com eletrônica digital. Ok, eu estou falando bem a grosso modo mesmo só para dar uma compreensão. Quando falamos de eletrônica digital, a primeira coisa que você tem que lembrar é 0 e 1, é o sistema binário. Então, na eletrônica digital, você não vai trabalhar com diferentes níveis de tensão, você não vai trabalhar com por exemplo, 10 volts. Pode até ser 10 volts, mas isso é convertido para, por exemplo, ou 0 ou 1, ou aberto ou fechado, sim ou não, e isso é a base de toda a computação que nós temos. Se nós subtrairmos todo o nível de complexidade aqui dentro desse jogo, por exemplo, e por trás disso, dentro desse sistema operacional, ou antes disso ainda, por dentro da linguagem de programação, que aqui é em Java, que foi escrito o Minecraft, e a gente vai descendo mais, tudo vai resumir para Assembly e depois a linguagem máquina, a linguagem de máquina, que é 0 e 1. Então é mais ou menos isso. Então, dentro da eletrônica digital você tem 0 e 1, a gente vai trabalhar com esses zeros e 1. Para trabalhar com esse sistema, nós temos a chamada lógica combinacional e com isso nós temos as portas lógicas. Nesse vídeo eu vou apresentar aqui algumas portas lógicas, não vou apresentar todas as portas lógicas, tá? E é só para contextualizar um pouco, talvez eu faça outros vídeos utilizando Minecraft para aprender essas matérias comumente de engenharia. Nós temos aqui uma coisa a fim de convenção, né? Nós temos aqui a lâmpada de redstone, ela normalmente quando não está energizada, ela fica assim apagada. Se eu energizo ela aqui, ó, ela acende, ok? E nós vamos aqui para fim de convenção e para fim de um melhor entendimento, dizer que quando ela está acesa, ela tem um nível lógico 1, e quando ela estiver apagada, ela vai ter um nível lógico 0. Isso daqui é uma alavanca, tá bom? Ela serve para mandar um sinal e tal. Enfim. Então nós temos aqui a nossa primeira porta. A primeira porta é a porta OR, ou porta OU. Nós temos aqui duas entradas, e como é que funciona essa porta? Você está vendo aí na tela como que é a representação dela na eletrônica digital, e ela vai funcionar da seguinte forma. Se na entrada A ou na entrada B tiver algum sinal 1, por exemplo, tiver um sinal 1, a saída será 1 também. Então, eu vou acender, por exemplo, vou colocar nível lógico 1 aqui na entrada A, e ali acende. Se eu botar na B, vai permanecer aceso. Porém, se eu tirar na A, continua aceso. E a mesma coisa que se eu começar pela B e acender pela A, ela vai funcionar da mesma forma. Aqui nós temos para entendimento aqui de como funciona o circuito aqui, ó. Perceba que o formato é até mesmo bem parecido com o desenho na representação de eletrônica digital, mas isso daqui é coincidência, tá? É só o modo que funciona. Isso daqui são repetidores redstone, daí já vai entrando mais no mérito de dentro do jogo.
Ok, vamos para uma segunda porta. A segunda porta é a porta NOT, também conhecida como porta inversora. A porta inversora ela funciona da seguinte forma. Se entra um sinal, por exemplo, número 1, se entra o sinal 1 na porta A, por exemplo, a saída dessa porta vai ser 0. Então ela vai inverter o sinal de entrada. Então, por exemplo, nós temos aqui um nível lógico 1, né? Lâmpada de redstone acesa. Então a saída vai ser 0. Se eu tirar esse nível lógico 1 e botar 0, a saída vai ser 1. E ela funciona aqui com uma tocha de redstone que geralmente ela permanece sempre acesa, mas quando você aplica alguma carga, né? Algum nível lógico nela, ela vai apagar. E é basicamente, essa porta é bem simples, né? E você está vendo aí na tela a representação de como funciona essa porta lógica. Geralmente você pode juntar essa porta com outras portas. Então, por exemplo, você quer fazer uma porta ou, por exemplo, uma porta OR, que ela vai inverter o sinal na saída. Então você coloca essa bolinha aí que vocês estão vendo na saída. Ou se você quer inverter o sinal na entrada, você coloca essa bolinha no começo. Ou se você quiser uma outra representação, é só essa espécie de triângulo com essa bolinha já é o suficiente para representar. Ok, vamos para a terceira porta. A terceira porta é a porta AND, é uma porta muito interessante. A porta AND, né, a tradução aqui AND seria a porta E, é basicamente o seguinte: se você lembra aí de língua portuguesa, você vai lembrar de alguns sentidos de adição, por exemplo, alguma coisa e outra, né? Então aqui a porta E, ela vai funcionar se as duas entradas ou mais entradas dentro dessa porta, elas estiverem em nível lógico 1. Então, por exemplo, eu vou aplicar 1 aqui na entrada A, porém a saída permanece sendo 0. Porém, quando eu aplico 1 também na entrada B, aí sim a saída vai ser 1. Porém, se eu tirar o nível lógico 1 da entrada A, a saída permanece 0 e funciona da mesma forma. Só vai funcionar se as duas entradas forem 1. E aí sim, aqui ela vai permanecer sendo 1. Funciona mais ou menos dessa forma aqui a porta dentro desse jogo. Tem essa tocha de redstone aqui, um sinalzinho de redstone aqui e essa tocha aqui funciona dessa forma. A aplicação disso dentro do jogo é interessante. Os jogadores de Minecraft já vão entender para que serviria isso, né? Dentro do jogo, por que você utilizaria dessa forma. Certo, aplicando essas 3 portas que eu mostrei para vocês, dá pra gente criar um pequeno circuito aqui. Inclusive eu vou mostrar aqui para vocês na tela como é a representação desse circuito. Quem já entende um pouco de eletrônica digital já vai entender do que se trata. E nós temos aqui um circuito que ele já tem aqui essas portas que nós aplicamos aqui, que nós mostramos ali hoje. Nós temos uma porta inversora aqui, uma porta AND e uma porta OR. E aqui da mesma forma do outro lado nós temos uma porta AND aqui, temos essa porta OR, que é a conjunção daquela, e outra porta inversora, que é outra porta NOT. Esse circuito aqui vai funcionar da seguinte forma, né? Se eu aplicar 1 na entrada A, ali acende. Se eu aplicar 1 na entrada B, ali apaga. Porém, se eu retirar o 1 da entrada A, ali vai acender. E se eu tirar o 1 da entrada B, ele vai apagar. Esse circuito aqui, gente, ele pode ser resolvido de uma forma e uma única porta que vai ser a quarta porta que nós vamos apresentar aqui. A quarta e última porta, que é a porta... Está um pouquinho longe aqui, mas é a porta Shore, ou uma tradução, né, um Exclusive OR, que seria um ou exclusivo, que você tem a representação dessa porta aí na tela que vocês estão vendo. E ela vai funcionar da mesma forma que aquele circuito gigantesco ali. Se eu aplicar aqui na entrada A, ali acende. Se eu aplicar na entrada B, vai apagar. Se eu retirar da A, ele vai acender. Se eu retirar da B, ele vai apagar. É assim, ó, que funciona o circuito, basicamente com tochas de redstone, um ou exclusivo, né? E se você perceber, a velocidade dele vai ser bem maior do que aí. Mas isso na eletrônica digital não tem diferença, é só aqui no jogo, porque ali, como nós estamos utilizando repetidores redstone, aí vai ter essa diferença. Na eletrônica digital real mesmo não existe essa diferença. Então, nós temos um circuito desse tamanhozinho aqui, que faz exatamente o que esse aqui faz. Então, gente, essa é basicamente o resumo do resumo,
Só que um bom resumo, assim, não é tudo que é eletrônica digital, mas só para vocês perceberem que Minecraft é um jogo que dá para aprender muita coisa se você quiser. Não é só um jogo for fun, né? Mas também um jogo para aprendizagem, onde você pode exercitar várias coisas, inclusive eletrônica digital, e aprender um pouco de programação. Quando você está fazendo circuitos de redstone, você aprende muito programação. Inclusive, se você procurar aí na internet, aqui mesmo no YouTube, você vai encontrar jogadores de Minecraft que fizeram computadores, calculadoras, processadores, memórias, inclusive memória de armazenamento, alguns HDs e tal, dentro do Minecraft, e algo incrível. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? É um vídeo bem simples, só de apresentação. Se vocês gostarem desse vídeo, clique no gostei, compartilhe esse vídeo, e é isso aí. Até a próxima e fiquem bem.